Se nós imaginarmos as coordenadas generalizadas como se fossem coordenadas cartesianas num espaço de n dimensões, num espaço abstrato de n dimensões, isso aqui seria Qn, esse espaço abstrato é chamado de espaço de configuração. Em outras palavras, quando se dão valores para cada uma dessas coordenadas generalizadas, isso determina um ponto no espaço de configuração. Tá? Então, o espaço de configuração é esse espaço cartesiano cujos eixos seriam correspondentes às várias coordenadas Q1, Q2, Qn. Tá? Se isso aqui é um outro ponto no espaço de configuração, então o princípio de Hamilton diz que de todos os movimentos possíveis que o sistema poderia executar partindo de uma configuração no instante T1, chegar a uma outra configuração no instante T2, a trajetória física, ou a trajetória realmente seguida pelo sistema mecânico no espaço de configuração é a trajetória que torna a ação mínima, que minimiza a ação. Onde a ação é a integral, no intervalo de tempo, da lagrangiana calculada ao longo daquele caminho. Então, este é o princípio de Hamilton. Esse tipo de princípio, né, como ele fala, no caso, que o movimento físico é aquele que minimiza a ação, que é um funcional. Então, esse tipo de princípio é conhecido como princípio variacional, que diz que alguma coisa realizada na natureza é aquela que extremiza um certo funcional. Aqui no caso, o funcional é a ação. Se nós fôssemos repetir a dedução das equações de Lagrange a partir do princípio de Hamilton, o princípio de Hamilton afirma que de todas as funções Q1, Qn de t, o movimento real é para aquelas funções Q1, Qn de t que minimizam esse funcional S. Então, se nós fôssemos deduzir essas equações a partir da condição de minimização do funcional S, nós faríamos isto aqui e depois todo aquele procedimento já realizado, né? Então, nós passamos da trajetória verdadeira, da trajetória física, para uma trajetória próxima, uma trajetória vizinha, ou seja, fazemos uma variação da trajetória real para uma trajetória vizinha. Então, esta quantidade aqui é chamada de variação do Q e é denotado por delta QI de t. Esse delta QI, que é chamado de variação do QI, é exatamente aquele termo epsilon eta que se acrescenta ao QI para fazer a dedução das equações de Euler associadas ao princípio variacional. Vejam que, se nós tomarmos a derivada em relação ao tempo, Q barra I ponto de t é igual a QI ponto mais epsilon eta I ponto, tomando a derivada em relação ao tempo, né? Então, esta quantidade aqui é a variação do QI ponto. Tá? Isso aqui é, por definição, é o delta QI ponto de t. De tal modo que o QI barra I ponto se escreve como QI ponto mais delta QI ponto de t. Isso que foi definido como delta QI ponto é epsilon eta ponto.
Mas isso é DDT do que foi chamado de delta QI. Então, delta QI ponto é a mesma coisa que DDT do delta de QI. Ou seja, essas operações de tomar derivada em relação ao tempo e tomar a variação da quantidade, elas são comutativas. Você pode trocar a ordem. Isso é uma decorrência da definição de variação de QI ponto. Agora, o que se chama de variação do funcional S é a variação em primeira ordem do S quando QI e QI ponto são submetidos a essas variações aqui. Ou seja, delta S é soma delta S é a mesma coisa que S, a ação S calculada na trajetória variada, tá? S de Q barra menos S na trajetória original, onde só consideramos os termos de primeira ordem nessa diferença. Ó, esse S de Q barra menos S de Q é integral de L de Q barra, ou seja, Q mais delta Q, Q ponto mais delta Q ponto, T menos L de Q, Q ponto T. Isso é a diferença entre S calculado em Q barra, que é Q mais delta Q, e o S calculado em Q. Até a primeira ordem, esta diferença aqui é exatamente isto aqui. Tá bom? Então, essa é a definição de variação do funcional S. E aí, como delta Q ponto é DDT de delta QI, fazendo uma integração por partes aqui, o termo integrado dá zero, porque os delta Qs são zero nos extremos, e o que vai sobrar é delta S igual a integral de T1 até T2 da soma então, se os Qs extremizam o funcional, delta S tem que ser zero, né? Isso aqui tem que ser zero. Como esses delta Qs são arbitrários e independentes, cada coeficiente tem que ser zero. Isso dá as equações de Lagrange do sistema. A possibilidade de enunciar as equações de movimento na forma de um princípio variacional é algo notável. Nós podemos enunciar as leis da mecânica, né, numa frase e de uma maneira que é completamente independente de qualquer escolha de coordenadas. Esse enunciado da lei de movimento dos sistemas mecânicos, na forma do princípio de Hamilton, diz simplesmente o seguinte: o movimento executado por um sistema mecânico é aquele que minimiza a ação, onde a ação é a integral da Lagrangiana. Então, essa é a maneira mais concisa e elegante e genérica possível que existe de formular as leis de movimento da mecânica. E é um fato notável que todas as leis físicas fundamentais, não apenas da mecânica, mecânica quântica, eletromagnetismo, na física das partículas elementares, todas as leis físicas fundamentais podem ser expressas na forma de um princípio variacional. Há uma ação que para cada teoria física tem uma forma diferente, mas existe uma quantidade que faz o papel da ação, tal que as equações que
descrevem as leis físicas daquele ramo específico da física, né, são equações provenientes da afirmação de que uma certa quantidade, que faz o papel da ação naquele contexto físico, é mínima. Então isso vale para o eletromagnetismo, vale para a mecânica quântica, vale para a teoria de partículas elementares. Todas as leis físicas fundamentais podem ser expressas na forma variacional e, consequentemente, podem ser descritas pelo formalismo lagrangiano, tá? Porque um princípio variacional gera equações do tipo equações de Euler, que são exatamente equações na forma das equações de Lagrange da mecânica. Então a formulação lagrangiana é aplicável a todas as teorias físicas fundamentais conhecidas.